Olá, esse é o programa O que a Bíblia diz. Nessa temporada, estamos estudando sobre o que é ser bem-aventurado. O que a Bíblia diz sobre isso. Fique com a gente e aprenda sobre a palavra de Deus. Já estudamos ao longo dessa temporada sobre Mateus capítulo 5, onde a Bíblia nos ensina o que é ser bem-aventurado, diretamente nas palavras de Jesus. Agora, eu queria que a gente focasse no Salmo 1, onde a Bíblia também nos ensina sobre essa expressão, ser bem-aventurado. O que diz o texto no Salmo 1, no versículo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meus irmãos, aqui de fato nós temos também mais ensinamentos sobre a verdadeira felicidade, sobre a verdadeira bem-aventurança. Aqui nós temos 3 passos para aprendermos, 3 passos para seguirmos, se quisermos de fato ser bem-aventurados. O primeiro, o texto diz, bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que não anda no conselho dos ímpios. O que seria andar no conselho dos ímpios? O que seria caminhar no conselho dos ímpios? Meus irmãos, a Bíblia mostra para nós que existe uma multidão de conselhos. Na multidão de conselhos nós encontramos sabedoria. Mas é claro que nós não iremos observar e seguir todos os conselhos que nós ouvimos. O que o texto está dizendo é, existe um tipo de conselho que é bom e existe um tipo de conselho que é ruim. O conselho que é ruim seria aqueles que vêm dos ímpios. O que seria o ímpio? Ímpio é aquela pessoa que vive contumaz no pecado. É aquele que vive desobedecendo a lei de Deus de bom grado. É aquele que não teme ao Senhor, nem respeita os seus mandamentos. Eu pergunto para você, se uma pessoa não teme a Deus, se uma pessoa não se importa com Deus, o que é que ela tem para te oferecer? É por isso que o texto nos ensina, mais do que feliz, é aquele que não é influenciado, é aquele que não pega os conselhos dos ímpios para fazer dele o seu manual de fé e prática, o seu manual de vida. Se uma pessoa não obedece a Deus, se uma pessoa não teme a Deus, o que ela pode te oferecer? Se você for seguir o conselho destes ímpios, com certeza você vai cair em profunda tristeza. Se você obedecer o conselho dos ímpios, se você for influenciado pelo conselho dos ímpios, com certeza você vai deixar de usufruir da verdadeira felicidade. A Bíblia mostra para nós, meus irmãos, que a verdadeira felicidade é encontrada em Jesus Cristo e na sua palavra. Quando você ouvir um conselho, quando você perceber que alguém está querendo te orientar, saiba, procure saber se esse conselho, se essa orientação vem do Senhor Jesus Cristo. Na sequência do texto, a Bíblia diz, não se detém no caminho dos pecadores. Você sabe o que significa isso? Vamos aprender hoje o que as Escrituras Sagradas falam a respeito de se deter no caminho dos pecadores, que nada mais é do que desejar imitar os padrões de comportamento de pessoas que não têm uma vida separada para as coisas de Deus. Vamos entender melhor como isso funciona? Respondendo a essa pergunta, o texto diz, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Quem são os pecadores? É quase que um paralelo com a primeira parte do versículo, os ímpios, aqueles que têm como hábito pecar. Meu irmão, eu não quero aqui falar que eu sou o santarrão, nem que você é. É claro que nós pecamos, é claro que nós erramos, mas nós fomos justificados. Nós somos agora santos no sentido de separados para Deus, para um propósito específico. O que o texto está dizendo é, existem um tipo de pessoa, existem pessoas que não estão separadas por Deus para este propósito. O propósito da grande comissão, o propósito de pregar o Evangelho, o propósito de anunciar Cristo e Cristo ressurreto. Esses são os pecadores. A Bíblia me ensina aqui que eu não posso me assentar na roda dos pecadores. Eu não posso me deter no caminho dos pecadores. Se adetar, se assentar, ficar com os pecadores, diz respeito a concordar com a sua conduta.
imitá-los, querer ter uma vida parecida com a deles. É isso que a Bíblia condena no Salmo 1. Se você quiser ser bem-aventurado, se você quiser realmente ser feliz e ter a felicidade de Cristo no seu coração, você não pode se deter no caminho dos pecadores, não pode se assentar com os escarnecedores e não pode ouvir o conselho dos ímpios. Focando no deter no caminho dos pecadores, eu preciso dizer para você que os ímpios, os pecadores, os escarnecedores, não são exemplo de vida, nem para mim e nem para você. É triste ver hoje em dia que alguns jovens têm como exemplo de vida os atores famosos, as atrizes famosas, os jogadores de futebol, e muitos querem viver como eles. Muitos querem ter vidas como a deles. Só que, meus irmãos, esses ímpios, esses pecadores, não são exemplo para nós. Por que é que nós iremos querer imitá-los se podemos imitar a Jesus Cristo? Para que você vai querer imitar alguém que não teme a Deus? Se Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você quiser de fato a bem-aventurança, se você quiser de fato ser mais do que feliz, se você quiser de fato ser realizado, obedeça também Efésios capítulo 5, versículo 1, onde Paulo diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Não se deter no caminho dos pecadores, está ligado a não se assentar na roda dos escarnecedores, está ligado a não ouvir o conselho dos ímpios. E mais, é um ensinamento para mim e para a sua vida. Nós precisamos ter um padrão de vida, um padrão de comportamento. Não é o padrão dos ímpios, não é o padrão dos pecadores. Nós temos o padrão de santidade de Cristo e, obviamente, dos seus santos apóstolos. Se você pegar a sequência do versículo 1 ainda, nós iremos ver, nem se assenta no caminho, ou melhor, na roda dos escarnecedores. Vamos tentar compreender isso daqui a pouquinho. Assentar-se na roda dos escarnecedores pode ser muito mais que acompanhar piadas maldosas de pessoas que estejam ao seu redor. Os escarnecedores humilham, ridicularizam e diminuem. Enquanto imitadores de Cristo, não podemos ter associação com esse tipo de prática. Quanta riqueza nós temos em apenas um versículo do Salmo 1. O primeiro versículo já nos ensinou a não andarmos no conselho dos ímpios, a não nos deter no caminho dos pecadores. Mas o texto continua e diz, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Lembrando, nós estamos aqui pegando os segredos para sermos bem-aventurados. Se você quiser de fato ser bem-aventurado, meu irmão, você não pode se assentar na roda dos escarnecedores. O que isso significa? Escarnecer é aquele que zomba, é aquele que humilha aqueles que servem a Deus. O que o texto diz é, não se assente, não aceite os escarnecedores. Esse texto nos ensina que aquelas pessoas que zombam da nossa fé não podem ser toleradas por nós. As pessoas que zombam do nosso manual de fé, a palavra de Deus, não podem ser aquelas pessoas que nós daremos ouvido. Eu tenho certeza que, infelizmente, na sua casa, na sua família, no seu bairro, no seu trabalho, existem escarnecedores. Aqueles que zombam da nossa fé, que zombam da nossa palavra, a Bíblia, que zombam do nosso Deus, o Todo-Criador, que zombam de Jesus Cristo, que fazem piadas e chacotas da cruz de Cristo. Essas pessoas não podem ser toleradas por nós. Mas perceba, não é simplesmente a pessoa, e sim a sua conduta. Nós temos que amar os escarnecedores. Nós temos que pregar o Evangelho para os escarnecedores, mas eles nunca serão pessoas que nós confiaremos até se arrepender. De fato, irmãos, nós temos essa responsabilidade. É difícil? É difícil. Você vai excluir alguém da sua vida? Eu não estou dizendo para você fazer isso. Eu estou dizendo para essa pessoa não dominar a sua mente, não dominar o seu coração. Só assim você será bem-aventurado.
Só assim você será mais do que feliz, realizado. Voltando ao início deste programa, se um pecador, um ímpio e agora um escarnecedor vier para te ensinar algo, te orientar, te aconselhar, pensa bem, você acha que virá algo da parte de Deus nessas pessoas? É claro que não, meus amigos, é claro que não. Nós temos o nosso conselho maior, nós temos os profetas, os apóstolos, Jesus Cristo de Nazaré, nós temos todos os homens que escreveram a Bíblia para nos ensinar e nos orientar, com textos inspirados por Deus. Você não precisa dar ouvido aos escarnecedores, você não precisa dar ouvido aos ímpios, você não precisa dar ouvido aos pecadores. Eu peço para você de todo o meu coração que você os ame com toda a força que Deus te deu, mas eles não podem ser o seu manual. Não é eles que você vai chegar para saber o que vai fazer da vida. Não, meu irmão. O que a Bíblia quer para você é que você seja bem-aventurado. Faça isso e eu tenho certeza que a sua vida vai ser uma bênção.